Glória a Deus. Amém? Amém? Você pode sentar. É com muita alegria que eu estou aqui. Ó, rapaz, tem uma fotinha ali. Eita, mas sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado. Nilinho também, que o Nilinho ele acha que eu tô quase no patamar dele, né, para estar ali louvando e aqui pregando. Ele faz isso muito bem. Eu sou tipo o protótipo, né? As primeiras criações lá, que é as mais fraquinhas. Mas é tudo para honra e glória do nome do Senhor, tá? A minha boca, ela somente... Obrigado. Instrumento daquilo do que Deus tem para falar com cada um. Amém? Amém? Bom, olha, aí já me denunciou, né? Ia falar sobre os talentos, né? Os 5 talentos. Que o Nilinho tem os 5 talentos e acho que eu tenho também. Mas não, hoje vamos falar sobre renúncia. Amém? Glória a Deus. Bom, para falar um pouco, né? Para darmos início ao nosso tema, eu gostaria de esclarecer primeiramente o que seria renúncia. Alguém sabe o que é renúncia? Nós temos mais ou menos uma dimensão do que seja, né? Porque a gente sempre trata sobre renúncia, a gente sempre ouve falar sobre renúncia. Mas para aqueles que não têm conhecimento, renúncia é o ato formal de deixar um cargo ou função ou posição. Recusar ou rejeitar algo que se gosta muito, abrir mãos dos ou de desejos, bens materiais ou relacionamentos. Isso é renúncia. E, bom, eu acho interessante essa palavra porque ela é uma palavra que nós, cristãos, nós que estamos buscando a Cristo, ou que nós devemos estar fazendo isso, nós temos de ter essa palavra como uma das coisas primordiais. Porque, como eu falei, a renúncia, ela é você deixar algo que você gosta muito. É você largar de mão, rejeitar algo por algo maior. E para que nós venhamos, né, ter esse entendimento através da palavra, gostaria que fosse aberto ali em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Bom, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 5. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Amém? Amém, só até aí. Quem já entendeu? Amém? Não entenderam? Nós estamos falando sobre renúncia. E o que Cristo ele fala pra gente? Para negar a nós mesmos. Eu não sei se você já entendeu, mas quando eu falei que nós temos que deixar algo, quando nós temos que rejeitar algo, e quando nós lemos essa passagem falando que onde Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos, a gente tem de renunciar a nós mesmos. Nós temos de deixar os nossos gostos, nós temos de deixar os nossos desejos, nós temos de deixar aquilo que para nós é algo bom. Sabe, é difícil. É difícil você abrir mão daquilo que
que para você tem sido bom, tem sido gostoso? Sim ou não? Bom, pelo menos para mim foi e é ainda, porque a renúncia, ela é diária, como eu falei. Aqueles que buscam a Cristo, que têm entregado a sua vida ao Senhor, ele passa a entender que as coisas que ele fazia outrora não servem mais, que as coisas que ele fazia no mundo não servem mais. Para Deus isso não serve, e se não serve para Deus, você tem que rejeitar, você tem que tirar. Amém? E bom, para dar um exemplo, para nós iniciarmos sobre renúncia, eu gostaria de lembrar os irmãos de um personagem bíblico que ele é muito famoso e talvez todo mundo vai lembrar de uma história, talvez duas histórias específicas que eu vou citar, que é Abraão. Quem lembra de Abraão? Amém, amém? Quem foi Abraão? Pai da fé. Estão afiados aqui, rapaz. Abraão foi pai da fé. Glória a Deus. E eu acho interessante que quando nós tratamos de renúncia e nós pegamos Abraão como um dos pilares, né, uma das pessoas para que nós entendemos sobre a renúncia, nós vamos chegar ao ponto aonde o Senhor fala com Abraão a respeito de Isaac. Quem quer Isaac? Filho de Abraão. E o que o Senhor pede para ele? Pede para sacrificar Isaac. Olha, não sei se você está entendendo, mas quando nós tratamos de renúncia, quando Deus nos pede para deixar algo, é porque Ele tem algo para nossas vidas. E para Abraão não é diferente, não foi diferente. Quando nós lemos, parece algo bonito, né? Porque nós conhecemos, nós já passamos pela fase. Abraão, ele estava vivenciando. E nós não, nós temos a Bíblia aqui, pede para sacrificar Isaac. Mas, glória a Deus, eu sei que ele está vivo. Mas Abraão não sabia. Abraão sabia que Isaac ia ser salvo? Não sabia. Mas o Senhor, ele pede, mesmo assim, para testar a fé de Abraão. E eu acho interessante que essa história começa um pouquinho antes. Como estamos tratando de renúncia, estamos tratando de Abraão. O Senhor, ele fala com Abraão um pouco antes. Lá no capítulo 12, a partir do versículo 1, rapidamente. Vai dizer... Capítulo 12, Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Bom, como eu falei, essa história ela não começa ali já em Isaac, mas ela começa antes, quando o Senhor ele pede para Abraão deixar tudo que ele tinha. Olha, você tem uma casa legal, você tem todos os seus parentes, você tem sua família, mas não é isso que eu quero para você. Eu quero que você simplesmente saia. É difícil, né? Pelo menos para mim, o Senhor chegar e falar para você, você tem que deixar tudo que você tem, que geralmente nós tomamos como algo que é maravilhoso. Porque eu, por exemplo, eu vejo o meu futuro, eu tendo a minha família, eu tendo a minha casa, né, eu tendo pessoas que eu amo ali por perto, e para mim esse é o meu futuro. E o Senhor simplesmente chega a Abraão e fala o quê? Simplesmente você tem de deixar e você vai fazer aquilo que eu estou falando para você. Larga e vai para onde eu te mostrar. O que Abraão tem que fazer? Renunciar. Renunciar o que ele achava que era bom. Só que, entenda quando eu falo achar o que era bom.
Porque muitas das vezes nós achamos que algo é bom para nós, mas Deus ele tem algo melhor ainda para nós. Amém? E como eu falei, era uma prova de fé. Abraão ele sai, como nós vemos, a partir daí começa um momento de renúncias e renúncias, e vai se passando o tempo, né? Coisas vão acontecendo, e ele continua ali firme, e ele vai se entregando e vai deixando que Deus o comande, que Deus leve ele para onde Deus tinha preparado para que ele fosse, até chegar no momento de Isaac. E eu acho que para mim esse é o ápice, até porque quando você fala a respeito da sua família, né? No caso não era a família dele em si, mas a família do pai dele, né? Ele fazia parte da família. Só que quando chega na parte de Isaac, quando nós temos a nossa esposa, nós temos nosso filho, aí sim, essa é a nossa família. Essa é a família que Deus nos estruturou. E o Senhor, ele fala para Abraão sacrificar Isaac. E eu acho que Abraão, a princípio, deve ter meio que dado uma assustada, né? Mas, pô, Senhor, eu queria tanto um filho, e é meu único filho, e eu vou ter que sacrificar. Mas pela obediência, ele começa a subir, leva Isaac, e Isaac ainda questiona, né? Ô pai, para onde nós vamos? Ah, vamos ali, vamos fazer um sacrifício ali. Para nós é engraçado, mas eu acho que ardia, né, enquanto ele falava. E Isaac, sem saber nada, eles simplesmente vão. E chega um momento do sacrifício, aonde Isaac vira para Abraão e fala: Senhor, pai, nós temos tudo já preparado, mas cadê o cordeiro? O que nós vamos sacrificar? E até então, Abraão, ele estava firme naquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Ele não sabia se ele ia ter de sacrificar ou não, ele só simplesmente estava obedecendo a palavra. Ele tinha renunciado àquilo que ele tinha pedido para o Senhor, e o Senhor tinha entregue para ele. Ele estaria deixando a pessoa que ele mais amava ali no momento, por amor a Deus. Será que nós teríamos essa capacidade? Sabe, eu não tenho filho, né, ainda. Mas eu imagino, eu deixar o meu filho, meu único filho, a quem eu pedi, que eu tanto busquei, a quem eu tanto amo. Na verdade, não só deixá-lo, mas ter de sacrificar. É ardido, é doído. Só que, como eu falei, era um teste de fé. O que Deus tinha preparado para Abraão era bem maior. E quando nós lemos, nós entendemos que o Senhor ele tinha preparado algo maior, e que o sacrifício não era Isaac. E se vocês querem saber o decorrer da história, vocês peguem a Bíblia e vão matutar um pouco. Mas como eu já dei spoiler, Isaac ele não morre. Por mais que Abraão ele tenha renunciado, Deus tenha provado a fé de Abraão. Abraão foi convicto e teve fé, que independente do que Deus tinha pedido, era o que Deus tinha de melhor para ele. E olha só, quando ele sai da sua casa, ele sai para algo melhor, para algo maior. E quando Deus pede a respeito dele sacrificar Isaac, ele simplesmente continua obedecendo. Assim como ele saiu de casa, ele iria sacrificar. Só que Deus tinha algo maior e tinha algo melhor para ele. E ele foi obediente. E Deus, ele quer isso de cada um de nós, a obediência. Quantos estão entendendo? Amém? Nós temos que aprender a renunciar. A renúncia é acreditar, por mais que você tenha uma vida boa,
Deus tem algo melhor para você. Às vezes Ele, como eu falei, Ele nos testa. Mas é só para saber onde está seu coração. É só para saber aonde está o seu pensamento. Se você realmente é um filho que obedece ao Pai, ou se no momento do aperto você pula fora. Se no momento em que Deus pede algo para você, você fala, não, para mim já é demais. Então não se preocupe. Quando Deus nos testa, é para algo maior. Pare de olhar com os olhos terrenos, pare de olhar na estrutura aqui, na casa que você tem, no carro que você quer, no trabalho que você quer, e passa a olhar com os olhos espirituais. Você passa a enxergar com os olhos espirituais, que a partir daí você vai começar a ter dimensão daquilo que Deus tem para você. Olha só que quando eu falo isso, as pessoas acham que mas eu não posso ser abençoado aqui na terra? Com certeza pode. Quantos nós não vemos aí que tem muitas casas, tem vários carros, né? Que nem tem emprego, as pessoas que trabalham para ele e estão ali firmes, são pessoas abençoadas. Mas também nós vemos pessoas que sobrevivem com o mínimo do mínimo. Só que são pessoas que continuam sendo obedientes, pessoas que continuam buscando a Deus, pessoas que continuam entregando ao Senhor o seu coração. E como o Patrick falou a respeito da oferta, não interessa se você tem muito, não interessa se você tem pouco, o que interessa é o seu coração. Não vem achando que você tem de entregar uma oferta, você tem de ter um dinheiro para entregar a oferta. A oferta primeiro, ela parte do seu coração. A partir daí, se você tem o que você tem, você consegue entregar, né? Aí já é com você. Se você não tem o primordial que nós tratamos a respeito das ofertas, é o seu coração. Quantas vezes eu também não tive, eu olhava, caraca, né? O pessoal tá indo lá ofertar e mas eu amei. Só que quando eu tinha oportunidade de ir lá e ofertava. Mas primeiramente era o coração. Eu olhava e falava, Senhor, eu não tenho hoje. E o que eu tenho é somente o que está aqui no interior. Mas eu estou te entregando. E é o que nós devemos fazer. Amém? Amém? Bom, como eu falei, nós precisamos aprender a renunciar. Muitas vezes a gente tem que aprender a renunciar também ao dinheiro. Quando o Senhor ele fala na sua palavra que é mais fácil passar um camelo por uma agulha, pelo olho de uma agulha, do que um rico entrar no céu, o que será que ele quer dizer com isso aí? Como eu falei, nós estamos falando de renúncia. Muitas das vezes o dinheiro ele é maior em nossos corações e nós não conseguimos renunciar a ele. Muitas vezes o que nós temos, como eu falei, Abraão ele tinha já algo que era muito bom, mas o Senhor falou para ele deixar, ele deixou. E às vezes a gente não consegue, nós não conseguimos deixar, porque acha que talvez possa ir para algo pior. Mas como eu falei, não é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer o seu coração. Se Ele está te pedindo para deixar, é porque Ele tem algo melhor e maior para você. Eu acho interessante quando a gente puxa ali a história de Ananias e Safira, né? Para quem não conhece, é um casal que tinha um terreno e eles vendem, né? Quando eles já estavam ali com os discípulos, para passar o dinheiro para fazer a obra, né? Só que eles tinham oportunidade de ter continuado com o terreno, porque Deus ele não tinha exigido isso deles. Mas eles quiseram vender. Eles tinham a oportunidade de continuar com o dinheiro, porque eles venderam o terreno que era deles, o dinheiro era deles. Sim ou não? Só que eles quiseram entregar. Só que o interessante é que eles não entregam totalmente com o coração. Eles não falam, olha, eu vou tirar metade e vou dar para a igreja
e a outra metade vão ficar comigo. Não. Eles chegam até os discípulos e falam que entregaram tudo. Porém, eles guardaram uma parte. E por eles não terem renunciado isso, o Senhor simplesmente ceifou-os. E não tinha o que fazer. O coração deles não estava no Senhor. Aquilo que eles estavam entregando não era o melhor deles. Eles não aprenderam a renunciar. Então, por isso que eu falo, é mais fácil, por isso que a palavra diz, melhor dizendo, o camelo passar pelo olho de uma agulha, do que um rico entrar no céu. Porque tem que aprender a renunciar, tem que aprender a deixar os seus bens. E quando se trata de bens, como eu falei, é difícil você mexer. Mas amém. Precisamos entender também que Deus, Ele não se agrada quando nós não renunciamos nossos prazeres. Principalmente nós jovens, né? Estamos aí no auge da nossa juventude. Os prazeres carnais, eles estão assim, ó, a flor da pele. Os nossos desejos, eles estão assim, ó. Não estou falando somente o desejo do homem pela mulher, da mulher pelo homem. Eu estou falando o desejo de você ver os seus amigos farreando, bebendo, fumando e você querer ir também. Eu já fui um cara assim. O Patrick já deu testemunho, também foi um cara assim. Nós andávamos com Cristo e nós decidimos largar Cristo. Olha só, renunciar a Cristo. Olha que complicado. Nós deixamos Cristo para viver as coisas do mundo. Deus, Ele não se agrada. E pelo menos eu passei um tempo fora. Por mais que eu não gostasse muito de estar indo em festa, né? Eu ia mais, quando eu estava eu e o Gustavo, a gente estava no mundão, eu ia mais por conta dele, que ele gostava de ir. Aí de vez em quando eu ia em alguma para fazer a boa com ele. Aí o Patrick também gostava. Mas mesmo assim eu ia. Eu atendia os meus prazeres. Só que no momento em que eu decidi retornar, eu falei, não, vai ter um culto ali na Ágina, que eu já conhecia, né? Eu morava em Nova Olímpia, eu vinha visitar aqui e já conhecia, então aí eu mudei pra cá, fiquei um tempo ainda afastado. Falei, vai ter um culto dos jovens, vai vir um pessoal que é de Nova Olímpia que eu conheço. Eu falei, vou lá, né? Pessoal que eu conheço, e o pessoal começou a me mandar mensagem, sabia que eu tava morando aqui. E aí, eu falei, vamos embora. E aí eu vim sábado, eu vim no domingo, segunda-feira eu estava no meu quarto, de joelhos no chão, pedindo perdão ao Senhor e retornando para Cristo. E eu falei, Senhor, eu nego os meus prazeres, eu nego tudo que eu estava vivendo, Pai, para viver uma vida contigo. Só que é um processo. Não é fácil não é da noite para o dia, você renunciar. Tudo passa por um processo. Por exemplo, eu tenho amigos que, quando eu decidia parar de estar nas festas, né, de estar nessas rodas de amizade, e aí eles chamavam pra, sei lá, ir lá no Santa. Eu falava, pô, não vou não. Tô muito afim, né? Eu parei de beber, eu já nem gostava de beber, né? Mas eu parei de beber. Eles, você parou de beber? Eu nem gostava de beber, eles já sabiam, eu bebia um pouquinho de nada, só por causa deles. Você parou de beber. Isso não foi só uma ou duas vezes, foram vários meses. Hoje eles aceitam, porque eles vêm eu postando, até curtem. Quando eu posto algum versículo bíblico, que eu posto alguma mensagem, eles curtem. Mas alguns meses atrás era totalmente diferente. Eram eles insistindo e insistindo e insistindo para que eu continuasse. Só que eu decidi renunciar. Com o auxílio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era. E
É o que o Senhor ele tem para nossas vidas, é o que Ele tem para mim, que Ele tem para a vida de vocês. E enquanto nós, cristãos, que estamos aqui, estamos buscando a Deus, nós também temos de entender um fato, que quando nós não estamos queimando por Cristo, quando nós não estamos na ardência do Espírito Santo, nós começamos a esfriar. Sim ou não? Quantos já passaram por isso? Eu já passei várias vezes por isso. E tinha momentos em que eu estava meio que o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E Deus ele não se agrada disso. Não. O diabo ele não liga. O diabo ele não liga de você estar aqui, ó, aqui na frente, aqui você louvando, glória a Deus, aleluia. E você sai daqui, você está falando palavrões torpes, você está falando mal, né, dos seus amigos, você está falando mal das pessoas. Você está aqui na frente glorificando, você está aqui, né, vindo cultuar, e quando sai daqui você está indo para a festa, você está saindo para beber. Enfim, o diabo ele não liga para isso não. Sabe por quê? Porque isso aí é o famoso meio. É o famoso muro, para quem não conhece. É o que nós chamamos de morno. O meio, o muro, ele é do diabo. Então, ou você está com Cristo, ou você cruza e você está com Cristo, ou você está caminhando para o inferno. Sinto muito em te dizer, se você ainda não tomou uma decisão, você tem de tomar. Porque o muro ele te leva ao inferno. E quando nós tratamos de inferno, não é algo que dá para relevar, não. Quando nós tratamos de inferno e céu, de céu e inferno, nós estamos tratando de eternidade. E eternidade, sinto muito, não é 100, 200, 1000 anos. É eternidade. Para pensar. Já pararam para pensar o que é uma eternidade? Eu não tenho dimensão. Nós podemos pegar os maiores números que nós temos conhecimento aqui, não chegará perto do que é a eternidade. Então, ou você se decide caminhar com Cristo, ou você continua no muro e vai para o inferno, ou você já parte para parte e vai realmente estar ali com Satanás. Como eu falei, o diabo ele não liga se você está no muro ou não. Mas você tem um Deus que ele é ciumento. Você tem um Deus que ele quer você para ele. E quando eu falo que você tem que atravessar, é porque Deus ele te ama e ele quer o melhor para você. Como eu falei, você tem que renunciar. Quando Abraão ele recebe a palavra do Senhor que ele tem de sair da onde ele estava, que era algo bom, era porque Deus tinha algo melhor para ele, sim ou não? Amém? Então, quando Deus ele fala para nós renunciarmos, não é porque Deus quer algo mais ou menos, não. Deus ele quer algo maior e melhor para nossas vidas. Deus ele quer algo completo para nossas vidas. Ele tem algo completo. Muitas vezes a gente fica focado, como eu falei aqui, na terra, no mundo. Só que essa terra, esse mundo, nós vivemos o mais tardar 80, 90, 100 anos. Só que esses 80, 90, 100 anos eles passam. E aí resta somente a eternidade. E aí se você não estiver com Cristo, sinto muito em te dizer, mas a eternidade ela não é boa para quem não está com Cristo. Então hoje você tem que se decidir. Ou você renuncia os seus prazeres, ou você renuncia às suas mágoas, ou você renuncia àquilo que não tem deixado você ter uma vida completa com Deus, ou você simplesmente não vai estar com Ele. É uma palavra difícil ser dita e difícil de ser engolida.
mas é a verdade. E quando se trata da verdade, ela não pode ser amaciada. A verdade, ela tem de ser exposta. E, como eu falei, muitas vezes a gente também não tem essa parte, essa comunhão com Deus, porque nós temos algumas mágoas. Às vezes mágoas da igreja, mágoa de algum irmão, de alguma coisa que algum irmão falou, alguma coisa que o irmão fez ou deixou de fazer. E aí, essa mágoa, esse ódio que nós guardamos, ele nos tiram da presença de Deus. Mas nós temos de aprender, como eu falei, a renunciar. Nós temos de aprender a renunciar a isso. O homem, ele é falho. Quantas vezes eu já não errei com algum irmão aqui? Eu já não falei, fiz alguma brincadeira, falei algo que não agradou, que foi desagradável. Ou quantas vezes algum irmão estava contando comigo e eu não pude cumprir com as expectativas dele. Mas eu sempre peço perdão. Falei, eu sou falho. Se você olha para mim, você vai ver o ser humano falho. Eu posso falar aqui para você, pode contar comigo, mas nem sempre eu consigo atender. E muitas vezes a gente se ira com o irmão. É normal. Nós temos sentimentos. O ser humano, ele é feito de sentimentos. Normal a gente de vez em quando ter alguma raiva, alguma coisinha. Mas isso não pode dominar a nossa vida. Quando nós tratamos de renúncia, é deixar isso que está nos tirando da bênção, isso que está tirando o nosso prazer, o nosso sossego, a nossa comunhão com o nosso irmão. E às vezes a mágoa também eu perdi, né, o contato com essa pessoa. Cresci um pouco, estava estudando em outra escola e a gente sempre tinha tarde. E aí chegava um momento, terminava a aula, todo mundo corria para a quadra aqui, ó, e juntava. Eu era o mais novo, eu estava com os caras que era repetente. Eu sou 2001, os caras eram 98, 97, 96. Eu era o mascotinho deles. Mas rapaz, era bom de bola na época. E a gente sempre juntava. E aí, por eles serem mais velhos, a gente sempre pegava, nós éramos o segundo ou terceiro ano ali do fundamental, e a gente jogava contra o quinto e sexto ano do fundamental ali, que era mais ou menos a idade da galera que estudava comigo. Que aí se a gente pegasse mais ou menos a nossa idade ali, era sempre pauleira, a gente sempre ganhava. E a gente sempre jogava contra eles para medir, né, as forças, para saber quem eram os melhores. E até um momento em que, num desses futebol,
né, desse futsal, melhor dizendo, chegou esse cara, né? Ele apareceu na quadra e a hora que eu vi, sabe quando você sente o coração meio que saltando porque te vem uma memória de algo que foi muito ruim para você? A hora que eu vi, eu reconheci e eu senti o meu coração como se ele fosse sair do meu peito. Ele... E eu... Aqui eu tava calmo, mas por dentro tava... Falei, e agora, cara? E aí, aparentemente, ele olhou pra mim, ele não me reconheceu. Ele só falou, pô, posso jogar aí com vocês? Aí eu meio que, sei lá, meio bravo, não lembro qual que era o sentimento que eu tava no momento, mas era um sentimento bem ruim. Eu só virei de costas e falei, vê com os caras aí. E saí. E continuei jogando. Só que o tempo todo eu ficava avisando. E acabou o futebol. Fui embora pra casa. E passou-se um tempo, eu esqueci. Só que aí, em 2013, eu conheci a Cristo. E eu passei a entender mais sobre o Senhor. Eu passei a buscar mais o Senhor. E eu sabia que tinha coisas que precisavam ser curadas em mim, se eu quisesse alcançar algo maior com Cristo. Tem coisas que precisam ser curadas em nós. Como eu falei, há coisas que talvez até está escondido, que é lá do seu passado. Mas se você não buscar a cura, você não consegue atingir algo maior com Deus. E quando eu entendi isso, eu já com a idade mais avançada, eu entendi que o meu passado não era eu. O meu passado não me dominava e eu tinha que deixar o meu passado para trás. Por mais que eu não tinha contato, por mais que foi algo que foi ruim demais, eu tinha que perdoar. E perdoar dói. Sim ou não? Perdoar dói. Mas eu tive que passar por essa fase de perdoar. Eu não falo de esquecer, porque perdoar não é esquecer. Mas é enquanto você lembrar, aquilo não mais te afetar. E eu passei por essa fase de perdoar. E eu perdoei. Para honra e glória do nome do Senhor, não por mim, mas pelo Deus que habita em mim, eu pude ter o coração perdoador. E passaram-se algum tempo, eu vi novamente essa pessoa. E no momento que eu vi, eu reconheci. Como eu falei, eu tinha 5 anos de idade mais ou menos, só que ainda fica algumas coisas gravadas na sua mente. Só que quando eu vi, aquilo não mais me feriu. Aquela primeira sensação anterior do meu coração saindo para fora, eu não senti. E a partir desse momento eu entendi que o Senhor ele já tinha me curado. E hoje eu glorifico e exalto o nome de Jesus, porque hoje eu tenho dimensão que é perdão, e eu sei que eu posso perdoar. Independente do que já fizeram para mim, independente do que as pessoas podem fazer. Porque não remete a mim, não é sobre mim, mas é sobre Deus. Se Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso conosco, a ponto de mandar o seu Filho para morrer por nós na cruz, passar o que passou, sofrer o que sofreu, e mesmo assim vivenciar tudo que venciou e se entregar por nós, mas as coisas que acontecem comigo não é nada. Jesus, ele carregou o pecado de todo mundo.
Ele não carregou o pecado somente dos antepassados, dos atuais, que era da época, mas de nós e dos nossos futuros também até a volta dele. Então, quando você entende isso, você entende que você tem de ter um coração perdoador. Como eu falei, perdoar dói. Mas você tem de ter em mente que o perdão, ele vai te levar a alcançar algo bem maior do que você acha que você pode chegar. Deus, ele te entrega algo bem maior do que você acha que você pode ter. Abraão achava que para ele era a parentela, era a casa onde ele morava, mas Deus tinha algo bem maior. Os discípulos, quando cada um tinha os seus afazeres, uns pescavam, né, outros faziam outras coisas, e o Senhor, ele chama. E eles simplesmente fazem o quê? Renuncia a sua vida, a vida de cada um deles, renuncia tudo que eles faziam e segue. É difícil você renunciar a algo que você já é bom, né? Pedro ali, pescador, cara que era movido a pescar. Só que Deus chama ele para algo maior. Não apenas para pescar peixe, mas para ser pescador de... E não sei para vocês, mas para mim isso é bem maior. Eu sempre falo para os meninos que moram comigo: se eu precisar deixar tudo que eu tenho para viver aquilo que Deus quer que eu viva, eu vou deixar. Porque eu aprendi isso. Eu aprendi que eu não preciso ficar focado aqui no mundo. Como eu falei, a gente vive 80, 90, 100 anos, 110 máximo. Só que eternidade é eternidade. E quando eu passei a entender isso, eu passei a olhar para mim e falar: eu não preciso ficar focado nisso aqui. Eu preciso buscar mais, porque tem pessoas que precisam também conhecer. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Tem pessoas que não chegou o evangelho ainda. Tem pessoas morrendo, pessoas que estão sendo desfalecidas porque não conhecem o evangelho, por simplesmente falha minha. Porque eu negligenciei de chegar e simplesmente perguntar se a pessoa estava bem. Porque muitas vezes você só precisa perguntar se a pessoa está bem. E se a pessoa tiver algo para falar com você, a pessoa vai falar. O Espírito Santo, ele trabalha assim. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei como eu vou me portar. Não se preocupa. Você tem de... nós somos enviados, nós temos de ir. O Senhor, ele nos capacita, o Espírito Santo, ele nos capacita. Então não se preocupe com o que você acha que você tem de falar ou não, o que você tem de fazer ou não. Porque o que você tem de fazer é simplesmente ir. No momento certo, na hora certa, o Senhor, ele vai fazer a sua vontade sobre a sua vida. Amém? Então que possamos aprender a renunciar. Renuncie às mágoas. Renuncie o seu passado, as dores. Renuncie os seus prazeres. Renuncie à carnalidade. Como eu falei, nós somos jovens. Todos os dias eu tenho que renunciar à minha parte carnal, minha parte de homem. Como eu falei, não é fácil, mas nós temos de aprender a renunciar. E quando nós aprendemos a renunciar, a deixar para trás aquilo que nós achávamos que era bom para nós, o Senhor nos mostra que Ele tem algo maior e melhor. Amém? Coloca no versículo 24 novamente para mim, por gentileza. Mateus 16, 24. Aí, só fez a Renata chegar. No 16, 24.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renuncie ao que você acha que é bom para você e vem buscar o que realmente é melhor para você. Amém? Todos entenderam?